Nós estamos aqui novamente, pela graça de Deus, apresentando o programa Fé Perfeita. Hoje, aqui no nosso programa, nós teremos um assunto bastante interessante, produto de uma matéria da revista Impacto e que está dentro do contexto daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Mais uma vez estamos aqui e gostaria de trazer aqui, como o pastor César comentou, a matéria da revista Impacto, que trouxe uma matéria falando a respeito de uma oração, de um movimento que estaria orando para trazer um novo Pentecostes. E também nós tivemos a comemoração do centenário das Assembleias de Deus, que é um movimento pentecostal que está aqui no Brasil comemorando esse centenário. E gostaria de falar com o senhor, pastor César, ouvir do senhor qual é a ligação entre estes eventos e o que é, na verdade, este Pentecostes. Bem, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que aqui no livro de Atos, no capítulo 2 do livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia relata: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Veja, Pentecostes era uma festa entre as festas que Israel comemorava no Antigo Testamento, que acontecia 50 dias após a Páscoa. E Pentecostes, ela tem, como todas as festas que estão registradas no livro de Levíticos, capítulo 23, elas são sombras, são figuras das coisas que haveriam de tomar lugar dentro do Novo Testamento. E a festa pentecostal, que são 7, é o primeiro dia imediato aos 7 sábados, ela representa um período que nós conhecemos na Bíblia como 7 eras da igreja, ou na linguagem de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, chamada de plenitude dos gentios. É um período em que Deus abriu um parêntese, deixou de tratar com Israel como nação e trata com os gentios, com indivíduos. Isto, se formos buscar fundamentos no Velho Testamento, nós temos muitas figuras e muitos tipos e muitas sombras. Por exemplo, José, filho de Israel, filho de Jacó, que foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido para o Egito, e ali esteve por um período de tempo e escolhe uma mulher que não era da sua linhagem para se casar com ela. Isto é a figura de que Cristo viria, como diz a Bíblia, veio para os que eram seus e os seus não receberam. E então, quando José é vendido, você vai ver que Cristo também foi vendido. José vai ao calabouço, Cristo também foi à sepultura. Só que da sepultura José sai para reinar. E Cristo sai da sepultura e se torna nosso intercessor. Isto foi, na verdade, um benefício. Os irmãos de José, quando o reconheceram, como os judeus um dia haverão de reconhecer a Cristo, pensaram que ele iria vingar-se. Não, mas ele disse: Deus permitiu isto para preservar vidas. Então, você entende que a rejeição de Cristo pelos judeus houve um propósito. Foi para que eu e você pudéssemos alcançar a vida eterna. Esta figura da igreja neotestamentária, ela está representada figurativamente na mulher de José, que era uma gentia, e isto é o que nós somos. Todos aqueles que não descenderam de Abraão segundo a carne são chamados e considerados pela Bíblia de gentios. E Deus abriu este parêntese, deixou de tratar com Israel para tratar conosco os gentios. Você tem uma outra figura no livro de Ruth. Você vai ver que a Noemi
é a figura da igreja ortodoxa, judia ortodoxa. E a Ruth, a moabita, a figura da igreja gentia. E você sabe que por uma circunstância, Noemi se afastou da sua terra natal e os judeus foram espalhados por todo o mundo. Só que, no final, na hora da colheita, não é? No tempo do entardecer, quando Boaz estava preparando para a sua colheita, chegou Noemi e Ruth. Então, nós precisamos ver esses quadros, que na hora final, na hora da colheita, é a hora que Israel volta para a sua terra. Isto aconteceu historicamente em 1948, e é a época em que Deus haveria de visitar os gentios, se interessa pelos gentios. Então, devolve-se a terra a Noemi, como a terra foi devolvida aos judeus, mas os olhos de Boaz, do dono da seara, está na gentia, na Ruth. Cristo virá buscar e salvar, ou virá arrebatar, exatamente aqueles que são chamados e tipificados neste quadro de gentios. E isto é, então, o que Pentecostes representa dentro desta figura que nós temos no Novo Testamento. Agora, nós estamos ouvindo falar sobre uma oração que a revista Impacto trouxe esta matéria de um novo Pentecostes mundial. Ora, há um longínquo clamor por uma igreja que possa viver de maneira unânime, sabe, sem divisões, sem facções, onde um era o coração e a alma da multidão dos que criam. E isto é o que nós estamos vendo ausente da religião dos nossos dias. Hoje o que nós temos hoje é uma religião dividida e cada dia se subdivide mais. E você percebe que aonde deveria haver união, está havendo discórdia. Quando você referiu-se ao movimento que agora festejou o seu primeiro centenário no Brasil, se você recorrer à história, você vai retornar aos primórdios dias em que aqueles dois missionários suecos que viviam nos Estados Unidos aportaram em Belém do Pará. Iniciou-se um movimento puro. Por quê? Se você observar, irmão João, Pentecostes aconteceu 50 dias após a Páscoa. A igreja que nasceu em Pentecostes, ela cresceu e ela, por certo, você acompanhando a história, sabe que no quarto século ela já estava bastante distante dos seus princípios originais. E aí então houve o apadrinhamento do Estado com Constantino, que tornou a igreja oficial, que mais tarde, no Concílio de Constantinopla, em 381, é oficializada como Igreja Católica. Ela se tornou a igreja oficial. Nós não podemos negar que a Igreja Católica é a igreja que se originou em Pentecostes, mas que tomou um caminho distante dos princípios em que ela fora iniciada. Então, aí você acompanha a história, você vê acontecer os maiores absurdos praticados em nome de Deus por aqueles que se tornaram representantes de Deus aqui na Terra. Ora, está profetizado, porque isto tudo é figura. O Velho Testamento falava de um templo que Salomão edificou, e esse templo foi destruído, foi profanado, mas mais tarde restaurado por Ezequias, restaurado por Zorobabel. E há uma profecia no livro de Ageu que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Isto é a promessa de Deus para restaurar. Deus disse isso através do profeta Joel também, que aquilo que a oruga, o pulgão, a locusta comeu, seria restaurado nos últimos dias.
Então, oração por um Pentecostes é uma coisa bonita, sabe? É uma coisa louvável, porque isto faz parte da promessa de Deus. Agora, retomando aqui, então, esse clamor vem desde séculos e séculos passados de todos os reformadores da igreja que desejaram ver uma igreja caminhar nos rumos que a igreja está estabelecida aqui no livro de Atos. Mas aí você percebe-se que no ano 1906, na rua Azusa, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, William Seymour, que foi aquele filho de escravos que estava ali pregando naquela cidade, foi o primeiro a encabeçar, não é, a receber uma experiência sobrenatural e um dom que se manifestou ali na Rua Azusa, e aquilo contaminou e se tornou, através do mundo, o conhecido movimento pentecostal. Aqui no Brasil, iniciou-se em 1909, me parece que 18 de julho de 1909 foi a data que chegou Daniel Berg e Unar Vinger aqui no Belém do Pará. E ali iniciou-se então este movimento entre as igrejas tradicionais, metodistas, batistas, que passaram a experimentar um mover de Deus. Eu quero fazer uma afirmação. Deus tem uma mensagem para cada período de tempo. Por exemplo, quando Israel estava saindo do Egito, Deus guiou Israel através do Moisés para passar pelo Mar Vermelho. Mas quando Deus ia destruir a terra, ele usou Noé com uma mensagem de uma arca. Veja, quando Moisés ia atravessar o mar, a arca não servia. Deus queria fazer aquilo através de outra maneira. O que nós entendemos pela Bíblia é que o movimento pentecostal, iniciado em 1906 e aqui no Brasil em 1910, eu devo falar uma coisa extremamente dura, mas verdadeira. Todo mover de Deus na terra, você que é historiador pode ler isso na história e comprovar. Nenhum movimento na terra sobrevive mais do que 3 anos. Depois do seu terceiro ano, ele se organiza. E quando ele se organiza, ele morre. Deus se ausenta e segue adiante. E as pessoas vão viver de glórias do passado. Se você pegar, eu vou dar alguns exemplos, o movimento de Martim Lutero, iniciado em 1517, você percebe que a finalidade que Martim Lutero iniciou o seu movimento era espiritual. Mas logo em seguida você vai ver que ele se torna político. Então Martim Lutero se une ao rei Henrique VIII da Inglaterra, casa-se politicamente como a igreja casou, em Nicéia. E aí perde-se os ares da espiritualidade e Martim Lutero, todos nós conhecemos, e citou a batalha entre camponeses e senhores, que foi uma mortandade terrível ali na Alemanha. Você veja o que é o produto de uma movimentação onde o Espírito de Deus está e depois abandona. Agora, você vê outros reformadores como Wesley, por exemplo, que também teve o seu movimento e o grande avivamento de Gales. Mas olha hoje o que virou a Inglaterra. Olha que quanto ateísmo e quanta descrença virou a fé por causa daqueles que vieram na segunda geração. Aí você tem o movimento pentecostal que iniciou-se na Rua Azusa. E aquele fundador daquele movimento, ele não teve a grandeza, a coragem de estabelecer-se pela Bíblia Sagrada. Um dos maiores equívocos do cristianismo é viver pelos resultados e abandonar a bússola que é a Bíblia. Então, o movimento pentecostal iniciado no Brasil em 1910, ele já é um natimorto. Ou seja, era novidade aqui,
Mas nos Estados Unidos, em 1900, é só ler a história, em 1909, aquilo já estava decaindo. Como terminou em nada aquele movimento da Rua Azusa. Agora, é uma coisa evidente que a Bíblia diz, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, que quando aquilo é uma carne fresca, a águia não come carniça. Quando aquilo apodrece, então vêm os abutres e tornam aquilo uma festa. E isto é, em toda a história da igreja, semelhante aos acontecimentos. Então, em 1910, aqui no Brasil, iniciou-se um movimento puro. Eu preguei no Belém do Pará, num centro de convenções no Belém do Pará, e naquela noite veio à frente um antigo pastor assembleiano, um dos fundadores, pastor José Ferreira, hoje saudosa memória, já partiu para o Senhor. Ele disse que estava numa convenção em 1939, em Marabá, e ouviu esta frase: a coisa já não é mais séria. Ou seja, em 1939, já havia se desvirtuado aqueles princípios fundamentais de onde nascera aquele movimento no Brasil. Já havia tomado outro rumo. A igreja já tinha uma outra visão. E cresceu. Hoje, me parece que cerca de 13 milhões de pessoas professam a fé pentecostal aqui no Brasil. E eu quero dizer a você que se estes homens ressuscitassem, saíssem dos seus túmulos hoje e viessem a este movimento que eles iniciaram, eles fariam esta oração. Fariam esta oração que está na revista Impacto. Que Deus nos dê um verdadeiro Pentecostes. Porque o que temos hoje, aí o pentecostalismo tradicional, político, não é? Dividido, não é? Mundanizado, em termos de chamado de modernidade, mas você pensa num Deus que está trabalhando na direção de levar as pessoas para uma vida de santificação, e você vê os seus obreiros trabalhando na direção de levar as pessoas a mundanizar-se. Não tem nada a ver com o movimento de Deus. Deus já deixou este movimento há muito tempo e seguiu adiante. Porque, na verdade, amigo telespectador, há uma promessa da glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. De um Pentecostes que será mais eficiente e mais bonito do que aquele que aconteceu lá no nascedouro da igreja no ano 33. Se você notar na Bíblia, no capítulo 2 do livro de Atos, está: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos em um só acordo. A necessidade de retornar a uma só fé, a um coração, a um acordo. Isto é o primeiro ponto. Segundo, você percebe que aquilo que originalmente veio produto de uma vida santificada se ausentou das pessoas. Então, eu tenho 54 anos de evangelho, conheci o movimento pentecostal na minha infância, frequentei, junto com minha tia, cultos na igreja, conheci de perto, apesar de meus pais serem de outra denominação, mas conheci muito de perto. Na época, as pessoas viviam vidas santas e santificavam-se para receber os dons espirituais, o que é conhecido como batismo do Espírito Santo. Hoje você vê mulheres de cabelo cortado, face pintada, vestida com roupas de homem, indo aos clubes, suas pernas aparecendo, homens adúlteros, maus pagadores, etc. Todos eles falando línguas e dizendo ter o Espírito Santo. Então você vê que isto é assim. Quando era carne, as águias comeram. Não duvido de maneira alguma que o Espírito Santo estava lá nos primórdios dias. Mas aí você tem então um segundo passo,
que é a imitação barata, a manipulação, e as pessoas vão para estes cultos e não faltam, irmão João, os missionários e os pregadores, aqueles que estão nessas reuniões, para chegar perto de uma pessoa e dizer: vamos, comece a falar línguas. Se você falar, abrir sua boca e falar uma palavra, o Espírito Santo toma conta do resto. Esta é uma velha manivela num carro, num Fordinho 29, para poder funcionar. Tem que levantar a perninha, a rodinha traseira para poder tocar. Isso é falso. Isso não existe. E a maior parte, infelizmente, não é? A maior parte das pessoas que falam línguas falam repetidamente, decoradamente, sem nenhuma evidência e sem nenhuma manifestação de Deus. Tudo emoção carnal. E o resultado é desastroso, porque você percebe claramente o que está acontecendo e para onde, que rumo aquelas pessoas vão. Não importa, irmão João, o que a Bíblia diz. Se as pessoas falam língua e se arrepiam e têm profecias, olha, é naquele rumo que eles vão seguir. Deus está conosco, está nos abençoando. Eu costumo dizer, nesse particular, que a Igreja Católica Romana, ela é mais transparente. A Igreja Católica diz que a tradição vale tanto quanto a Bíblia. Ou seja, que aquilo que os papas decidirem nos seus conclaves, nos seus concílios, é a mesma coisa da Bíblia. Não, o mundo evangélico, principalmente pentecostal, não. Eles não falam, eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você leva-os para a Bíblia, eles ficam com a experiência, com os resultados das reuniões, com o que a igreja diz. Não importa o que a Bíblia diga. Então, no dia de Pentecostes, eles estavam assentados, não eram de joelhos, não eram gritando, assentados, quando, de repente, a manifestação do Espírito veio. Eu creio que o Espírito Santo vem assim. Em outra escritura, Pedro falava, o Espírito Santo veio na casa de Cornélio. Em outra escritura, Paulo impôs as mãos e não ficou lá dizendo, toma a língua dele, fala. Não, o Espírito Santo se manifestou livremente. Este é o padrão da Bíblia, mas não é o padrão das igrejas. Olha, se fosse o padrão, vou dizer claramente para o senhor aqui, esse movimento pentecostal está descaracterizado diante da Bíblia. Paulo, se a Bíblia valer alguma coisa, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, diz que quando houvesse línguas, 1, 2, quando muito 3 falasse, cada um por sua vez. Você vai num culto chamado pentecostal, tem 200 falando língua ao mesmo tempo. É verdade. E não tem interpretação. Então, eu pergunto, esta é a característica. Agora ainda tem um outro agravante. É que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, haviam 16 nações em Jerusalém. E quando o Espírito Santo desceu, cada uma daquelas nações ouvira os apóstolos falando em seu próprio idioma. Então, eram línguas nacionais. Por exemplo, é como se você fosse alemão e eu fosse brasileiro e não soubesse falar nenhuma palavra em alemão. Eu estou falando português e o que eu estou falando em português você está entendendo em alemão. Isto foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Só que haviam 16 nações e o Espírito Santo traduziu simultaneamente para 16 nações diferentes. Cada um entendia em seu próprio idioma. Não é o que você vê hoje nos cultos chamados pentecostais. Paulo disse, se não houver intérprete, então cale-se. Fale consigo e com Deus. Mas isto não é respeitado, porque a Bíblia não serve para aqueles que protestam ou professam crer no dia de Pentecostes e que são pentecostais. Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui é a questão do discurso de Pedro depois desta manifestação e que as pessoas estavam entendendo. Então Pedro levanta e prega uma mensagem, talvez de 15 minutos, não mais do que isso.
E pregou e mostrou para o povo a condição, e eles então fazem uma pergunta: o que nós devemos fazer para ser salvos? E Pedro responde: cada um de vocês deve se arrepender. Ora, meu irmão. Arrependimento. Para começo de conversa, arrependimento. Ora, se eu bebia, se eu me arrependia, eu não bebo mais. Se eu fumava, me arrependia, não fumo mais. Se eu mentia, me arrependia, não vou mentir mais. Se eu brigava, não vou brigar mais. Se eu carregava ódio no meu coração, não vou odiar mais. Se eu gostava de futebol, abandonei o futebol. Das roupas curtas, do cabelo cortado, das pinturas. Mas onde é que está o arrependimento do mundo chamado pentecostal? Eles não se arrependem de nada. Eu acho que o arrependimento que existe no coração da maioria do povo que carrega a Bíblia é de carregar a Bíblia. É dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque o mundo é a coisa que eles mais cultivam e cultuam. Então Pedro disse: arrependei-vos, você não matou Jesus, a vossa tradição anulou as Escrituras. Isto é o que o mundo chamado pentecostal precisa de fazer. Próximo passo: seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ora. Quem é que pode dizer que é pentecostal e negar, recusar ser batizado em nome de Jesus Cristo? Aí você vai para o livro de Atos, capítulo 10. Pedro diz: se alguém recebeu o Espírito Santo, pode, porventura, recusar as águas, recusar ser batizado em nome de Jesus Cristo? E mandou os da casa de Cornélio serem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eu pergunto: onde está o Espírito Santo? Onde estão os que receberam o Espírito Santo? Onde estão os chamados pentecostais que negam as Escrituras? Isto, infelizmente, é o que nós temos visto nos nossos dias. Eu não tenho tempo para continuar, meu horário terminou aqui, mas nós voltamos no próximo programa para falar um pouco mais sobre este grande acontecimento tão desejado por todas as nações de um novo Pentecostes. Nós vamos, nesta hora, convidá-los para orar. Vamos orar juntos por este Pentecostes e que isto possa ter penetrado no teu coração. Nunca fique com a experiência, nem com emoções, nem com ensinamentos de igreja. Volte-se para a Bíblia. Este é o ponto fundamental. Deus Pai Todo-Poderoso, autor da vida e doador de toda a boa dádiva, eu oro que o Senhor complete no coração das pessoas aquilo que nós iniciamos, que nós falamos nesta programação, e que a luz da tua mente possa esclarecer, revelar às pessoas e elas tomarem uma decisão de voltarem para a tua palavra. É minha oração. E que a cura, a libertação e a salvação entre nesta casa que está nos assistindo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.